Boa noite, igreja. Boa noite. Feliz demais pelo convite, pela confiança do reverendo Wilson, que tem sido um dos nossos apoiadores, dos nossos conselheiros, incentivadores do ministério, apesar de todos os desafios, de todas as etapas necessárias que seriam passadas para a gente avançar na caminhada. Não sei como cada um dos irmãos chegou aqui hoje, não sei como foi o dia de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, é que cada um de nós tem mais do que um motivo para adorar a Deus, mais do que um motivo para agradecer, louvar o Senhor, e fico feliz que possamos estar fazendo isso juntos aqui hoje, em comunhão. Quero convidar a igreja para abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 103. Salmo de número 103, vamos estar lendo do verso 1 ao verso 5. Salmo de número 103. Assim diz a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, ao seu santo nome. Bendito é o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem na cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até aqui apenas que leremos. Irmãos, uma vez, tendo recebido uma visita lá em casa, como o pastor bem disse, eu tenho uma filha de 3 aninhos. Foi uma situação, uma história engraçada, que ela recebeu um presente da visita e ficou encantada com o embrulho, né? Um embrulho muito bonito. Normalmente, quando vai se dar um presente para uma criança, a gente capricha na embalagem, capricha no embrulho, e a Marie ficou deslumbrada com a embalagem. E aí a Lívia, eu lembro bem que, como uma boa mãe, como o pai que está ansioso para ver a criança pôr em prática o que a gente tem ensinado, perguntou para a Marie: e aí, Marie, como é que se fala? Como é que se fala com a titia? E aí ficou aquele silêncio, esperando. E como é que se fala, Marie? A Marie olhou para a pessoa que presenteou, levou um presente e falou: abre. E foi uma decepção, né? A gente estava esperando que a Marie falasse obrigado. E a Marie só falou: abre. E a gente ficou um momento sem graça, né? Mas foi uma situação que me marcou e eu lembro sempre disso. E é uma coisa que às vezes a gente olha para a criança fazendo e imagina distante disso. Mas é mais do que comum também que nós, no nosso dia a dia, esqueçamos dessa palavrinha, esqueçamos de ter essa postura diante do que temos recebido. Quantas vezes, no nosso dia a dia, acabamos nos esquecendo de quem tem nos abençoado, acabamos nos esquecendo de falar essa palavrinha com quem tem fornecido tudo aquilo que temos no nosso dia a dia. É dito que Andrew Carnegie, um dos maiores empresários da história dos Estados Unidos, quando faleceu, ele deixou $1 milhão de herança para um parente seu. Uma quantia muito generosa, principalmente se a gente está falando de mais de um século atrás. Então é muito dinheiro. Um parente ter como herança. Mas, passado um tempo, esse parente depois descobriu que a maior parte da fortuna foi para a doação. Ele deixou para instituições de ensino, para a construção de bibliotecas. E é contado que esse parente ficou super chateado, que era uma fortuna enorme, e ele só deixou apenas $1 milhão para ele, e o restante colocou para doação. Imagina só você receber uma quantia dessa sem merecer, sem ter feito nada para receber esse valor, e mesmo assim ficar insatisfeito, mesmo assim ficar de olho naquilo que você não recebeu, naquilo que foi para outra pessoa. E mais uma vez eu pergunto: quantas vezes também não somos nós esse personagem? Quantas vezes também não somos nós que temos atitude semelhante a essa? Por isso, com base no texto que lemos, eu gostaria de falar sobre como em um mundo que foca tanto nas coisas recebidas, em conquistas, em bênçãos, poucos são aqueles que agradecem a Deus, poucos são aqueles que bendizem ao Senhor. O Salmo 103 que lemos é um convite do salmista para bendizermos ao Deus que tudo tem nos dado.
A ideia é que hoje, através das Escrituras, a gente relembre bons motivos para louvarmos e agradecermos a Deus, independente se apenas no culto, mas principalmente no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária. Através desse texto, eu quero que a gente reflita sobre como bem dizer é uma atitude integral de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. De como bem dizer é trazer à memória aquilo que temos recebido. E como bem dizer também é relembrar quem tem nos dado todas as coisas, quem tem estado conosco na nossa caminhada. A maioria na academia quem defende que esse salmo é de autoria do rei Davi. E como bem sabemos, nas Escrituras é dito que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, através dos salmos, através dos escritos dele, podemos ter um pouco da noção de como era Davi, como ele entendia Deus, como ele se relacionava com Deus. Esse Salmo 103 que lemos, por exemplo, pode ser destacado como uma preciosidade da composição, da inspiração de Deus, um salmo de louvor, de agradecimento. Como o reverendo Hernandes diz, é um salmo, é como um dos Alpes suíços, o mais alto, a pedra mais preciosa de um colar de joias. Aqui Davi mostra um grau de maturidade, de relacionamento com Deus. Charles Spurgeon, que é um teólogo famoso, um teólogo que contribuiu muito com a caminhada pós-reforma, vai dizer que devemos atribuir esse salmo, aos últimos anos de Davi, quando ele já tinha um senso mais elevado da preciosidade do perdão, devido a um senso mais agudo do pecado do que em sua juventude. Seu claro senso de fragilidade na vida indica que estavam nos seus anos mais fracos, assim como a própria plenitude do seu louvor e da sua gratidão é apresentada aqui. Nesse salmo não há petição, não há clamor direcionado a Deus, apenas um cântico, talvez o mais belo deles, de louvor e de gratidão. É uma exaltação do nosso Senhor, uma exaltação da misericórdia, da graça que nos alcança e uma esperança bem expressa de que Deus há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Ele expressa, esse salmo, um verdadeiro convite a louvarmos o Criador. Nós vamos ao texto, verso 1, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é de bendizer como algo integral, algo que envolva toda a nossa vida. O salmista conduz aqui como se estivesse frente a um espelho, em uma conversa consigo mesmo. É uma ordem para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Davi está convocando a sua alma, convocando tudo que nele há para bendizer a Deus. É como se ele estivesse dando um sacode, despertando a si mesmo para colocar para fora o desânimo, colocar para fora a apatia e entoar um louvor de agradecimento a quem é digno, a quem tudo tem feito por ele. Davi aqui também nos mostra que esse louvor e gratidão a Deus precisa ser, como eu bem disse, integral. Tudo que há em nós, tudo tem que ser a propósito de adorar a Deus, bendizer o teu nome. Devemos adorar a Deus com a força da nossa razão, com o vigor das nossas emoções, com toda a disposição da nossa vontade, bem como o nosso corpo e também, como diz o salmista, com a nossa alma. O louvor, a adoração, gratidão a Deus precisa ser nosso estilo de vida. Precisa atravessar todas as áreas da nossa vida. Não se trata de fazermos apenas quando estamos aqui juntos, na igreja, uma vez por semana, quando estamos fazendo o nosso devocional diário pela manhã, alguns pela noite, mas é a todo momento. É muito mais do que esporadicamente. Envolve todo o nosso dia a dia. Davi nos mostra aqui mais uma coisa nesse primeiro verso. Antes de falar de qualquer benefício vindo da parte de Deus, ele vai falar: bendiga o seu santo nome. Ele vai falar da santidade do nosso Senhor. O motivo primário da nossa atitude de louvor, adoração, gratidão diária tem que ser quem é Deus. Quem somos nós diante desse Deus? Precisamos ter em mente, independente do que estivermos vivendo, independente do que estivermos pensando, independente do que estivermos vivendo na nossa vida, precisamos ter essa atitude em relação a Deus. Deus que é santo, perfeito,
Criador de todas as coisas, e só a sua grandeza, só a sua onipotência, onisciência, só isso já tem que ser motivo, mais do que um motivo, tem que ser um fator motivador de nós louvarmos a Deus, de nós agradecermos, de nós bendizermos o teu santo nome. O mais incrível é que esse Deus maravilhoso, perfeito, Ele, por sua livre vontade, escolheu se inclinar a nós, escolheu nos alcançar e nos atingir em cheio com muitos dos benefícios que só Ele pode dar. E aí Davi prossegue no verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Como eu disse, bendizer é também um ato de trazer à memória tudo que temos recebido. A convocação dele agora é a sua memória, para que não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem te proporcionado, assim como nos proporciona também. E aqui talvez entramos completamente no tema do culto, de gratidão, já pensando no culto de quinta-feira, em questões de graça. Nesse versículo a gente vê que mesmo há tanto tempo atrás, quando Davi escreveu, ele já falava de uma realidade tão marcante como é a nossa atualidade, a falha da nossa memória. No meio de tanta informação, de tantos afazeres no dia a dia, quantas vezes somos pegos em uma postura contrária à gratidão. Quantas vezes somos pegos confiando mais na nossa força, nas nossas decisões, na nossa inteligência, do que no agir de Deus. Quantas vezes somos pegos dando mais crédito dos frutos que colhemos ao nosso próprio trabalho, ao nosso próprio esforço, ao governo, aos nossos patrões, ou até mesmo à sorte, e esquecemos de olhar para a fonte de tudo que temos recebido. Somos pessoas que tendem ao esquecimento. E o salmista, sabendo disso, inspirado por Deus, logo faz essa advertência: não se esqueça de nenhum só dos benefícios. Muitas das vezes esquecemos de agradecer pela vida, pelo alimento, pela saúde, pela família, pela igreja que congregamos, pela salvação em Cristo Jesus. Nosso coração precisa ser um coração adorador, precisa ser um coração grato. Na Bíblia a gente vê um grande exemplo de alguém que esqueceu dos benefícios de Deus. A gente fala do rei Ezequias, por exemplo, que tem a sua história contada lá em 2 Crônicas, que após ter sido curado, uma história tão conhecida de nós, de uma enfermidade mortal, ter sido liberto do poder da Síria, a palavra de Deus vai dizer que não correspondeu a esses benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Vai em 2 Crônicas, capítulo 32. E é só um dos exemplos. Na passagem dos 10 leprosos, que o pastor pregou, acho que recentemente, só um volta para agradecer a Deus, a Jesus no caso. Temos o próprio exemplo do povo de Israel, na libertação, após a libertação do Egito, durante anos no deserto, por mais de uma ocasião, deixava de lado todos os milagres, todas as maravilhas que haviam vivenciado com Deus, e murmuravam, reclamavam do que estavam vivendo. E aqui o salmista nos adverte que é importante, para mantermos um coração grato, termos sempre ativo a memória tudo o que o nosso Senhor fez e tem feito por nós. É fazendo justamente esse movimento que a gente vai conseguir ter uma vida de constância, uma atitude de gratidão. E aí o salmista agora vai para o terceiro tópico, que talvez vai ser um pouquinho maior, que bem dizer é reconhecer de onde tem vindo todos os nossos benefícios, tudo que temos recebido. E ele começa no versículo 3, essa listinha. Verso 3, comecinho, parte A, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro benefício, perdão de pecados. Só em Deus há perdão de pecados. Ele nos perdoa, apesar de nós. Não se trata de um mérito, algo que possamos conquistar com nossas próprias forças, mas apenas da vontade de Deus. O salmista começa a sua lista por esse milagre gracioso que nos alcançou, perdão de pecados. Interessante notar que a palavra traduzida aqui por perdoar não é utilizada em nenhum outro contexto da Bíblia que não entre Deus e o homem. A palavrinha traduzida, ela nunca é utilizada de homem para homem. O caminho aqui, o perdão em questão, mostrado
nesse salmo é algo que só poderia ser estabelecido pelo nosso Senhor, só Ele poderia fazer. E graças a Deus por que Ele fez. Isaías 43, versículo 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Pensando como a palavra de Deus é uma progressão da revelação, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai progredindo na leitura, a gente vê que Paulo, lá na carta aos Efésios, vai exemplificar bem isso que Davi já estava falando lá atrás. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7, Paulo está dizendo: bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi através do sangue derramado no Calvário. Deus nos alcançou com o seu perdão. Não para alguns dos nossos pecados, não para muitos dos nossos pecados, mas para todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Até mesmo o menor dos delitos seria o suficiente para nos privar de entrar no reino de Deus. Até mesmo a menor mancha em nossas vestes seria suficiente para nos impedir de se relacionar com Deus que é santo. Spurgeon também vai dizer em seu comentário sobre esse texto: se a menor iniquidade em pensamentos, palavras ou atos fosse deixada sem perdão, nós estaríamos tão terrivelmente distantes de Deus, tão inadequados para o céu e tão expostos ao inferno, que seria como se todo o peso de nossos pecados ainda estivesse sobre nós. Foi por meio de Cristo. Ele nos lavou, Ele nos purificou, nos chamou de filhos novamente. E essa lista já começou muito boa e com um bom motivo para louvarmos e agradecermos a Deus hoje. O salmista continuou, ainda no verso 3: Ele quem sara todas as tuas enfermidades. O problema das enfermidades está resolvido. Davi está exaltando aqui o poder de Deus. Ele, o Deus que servimos, é o médico dos médicos. Ele é o detentor da última palavra. Ele que é a origem de toda cura. Independente se a cura for espiritual ou física, o nosso Senhor é soberano. Sabemos que por muitas vezes, mesmo tendo sido alcançados pela cura espiritual, pelo renovo em Cristo, nosso corpo ainda precisa de restauração. Ainda ficamos doentes, ainda sofremos, ainda somos frágeis, mas até nisso Deus age, seja através dos meios ordinários ou extraordinários. Servimos um Deus vivo. Todo o avanço científico, todas as descobertas da medicina, todo o funcionamento de medicamentos, tratamentos, tudo isso também passa pela vontade soberana do nosso Senhor. Podemos orar, confiar no querer dele. E ainda que nem pelo meio ordinário, nem pelo meio extraordinário, vejamos a cura hoje nas nossas vidas, podemos descansar na certeza que a restauração ela virá. A promessa está de pé. E ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza que temos de que no tempo certo o nosso Redentor voltará. O nosso corpo corruptível será restaurado. Receberemos um novo corpo incorruptível. Para o nosso Deus, não há doença incurável. Todas elas, todas já estão derrotadas. E se hoje aqui, ou talvez na eternidade, certamente vivenciaremos a vitória sobre todo o sofrimento. Isso não só podemos, como devemos descansar. Até mesmo se olharmos o primeiro item da lista, o perdão de pecados, vemos que Deus está trazendo cura. O pecado que destrói toda a beleza moral da criatura, da criação, que suscita dor, que incapacita a gente para o dever de servir, e no fim sabemos que ele levará à morte. Mesmo assim, Deus já resolveu esse pecado.
E o salmista avança para o próximo item da lista. Ele, quem da cova retine a tua vida. Como eu disse, o pecado trouxe a morte, tanto espiritual como física. O pecado nos separou da árvore da vida, o pecado nos tirou do jardim. Talvez Davi, que seja um dos personagens bíblicos que mais foi livrado da morte na vida. Animais selvagens, gigantes, reis, familiares, perseguições não faltou na vida de Davi. E fica claro que Davi sabia muito bem quem o havia livrado. Através do perdão de pecados e da cura das enfermidades, na morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida também chega a nós. Hoje, crendo nele, na sua ação redentora, podemos descansar, sabendo que a morte já não mais tem poder sobre os filhos de Deus. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus declarou, João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele perguntou. Crês isto? Eu pergunto hoje para vocês. Na segunda carta a Timóteo, Paulo declara, no versículo 10 do capítulo 1, que Cristo não só destruiu a morte, mas também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele é a vida. O salmista, lá no Salmo 115, nos versos 17 e 18, declara, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. A partir do momento que recebemos a vida em Cristo, já começamos a viver esse para sempre. A partir desse momento, já devemos bendizer o Senhor pela vida que Ele nos trouxe. Avançando a lista, vamos ver o salmista no verso 4 dizendo, é Ele que te coroa de graça e misericórdia. Mais uma aplicação do puro amor de Deus, graça, favor imerecido, misericórdia, sermos poupados e recebermos aquilo que merecíamos. Cristo, antes de ascender ao trono, recebeu uma coroa de espinho, para que eu e você pudéssemos receber essa coroa de graça e misericórdia. Ele nos amou, Deus nos amou, nos enviou o seu Filho amado, para que pudéssemos receber todos esses benefícios que estamos lendo e que temos observado aqui, através do sacrifício que foi feito. Em Cristo somos coroados com graça e misericórdia. O escritor aos Hebreus declara no capítulo 4, lá no versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso sumo sacerdote rei, que está sentado no trono, Jesus. E caminhando para mais um item da lista, agora no verso 5, o salmista vai dizer, ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É pela graça de Deus, pela sua misericórdia, que podemos descansar e crer que as bênçãos sempre se renovam nas nossas vidas. Quem é Ele, que é nele que encontramos renovo todos os dias, até que Ele venha, ou que Ele nos chame para estar com Ele. Por vivermos através de Cristo, podemos nos desprender da dependência da nossa própria força e termos a certeza de que até na velhice estamos vivendo os planos de Deus. Assim como a águia voa plena, podemos permanecer em voo, descansando até o encontro com o nosso Salvador. Já fomos perdoados, como diz o salmista, já fomos curados, livrados da morte, coroados com graça e misericórdia. Mas ainda estamos numa caminhada em um mundo caído, aguardando restauração. Ainda vivemos sofrimentos aqui, ainda vemos entes queridos falecendo, ainda ficamos doentes, ainda teremos notícias ruins no nosso dia a dia,
mas podemos ter a certeza de que nele encontramos renovo todos os dias da nossa vida. Nele encontramos fôlego para continuar a nossa jornada. Caminhando para uma conclusão, como eu bem disse, sabendo que as Escrituras vão se revelando, é uma progressão da revelação de Deus. Sabemos que Davi escreveu aqui de forma inspirada sobre coisas que ainda seriam melhor, plenamente reveladas quando Cristo veio. Então muitas coisas que vemos no Antigo Testamento são melhores esclarecidas no Novo Testamento. Por isso eu quero fazer uma conexão com outro texto, que até o pastor também já pregou recente sobre ele, que é Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Novamente, não apenas pelos benefícios, mas por quem Ele é, devemos em tudo dar graça. Sabemos que é difícil agradecer nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade, mas Paulo fala aqui em Tessalonicenses que em toda a situação, independente dela, devemos dar graça. É passando pelo sofrimento, passando por dificuldades, em meio à guerra, devemos dar graça, orando sem cessar. O pecado, a queda, tirou a gratidão do coração do homem. O orgulho, a vontade de ser igual a Deus, fez o homem talvez supervalorizar a sua própria força, fez o homem confiar nas suas próprias conquistas. Ainda vivenciamos as marcas do pecado, ainda precisamos lutar todos os dias contra a natureza pecaminosa. Mas temos a certeza de que Cristo venceu a morte, tirou o poder do pecado. E através dele e da sua força podemos lutar contra as tentações e olhar para o sacrifício dele na cruz. A vontade de Deus, em Cristo Jesus, na obra que ele realizou e realiza em nossas vidas, é que em tudo possamos bendizer a Deus, possamos dar graça. Agradecer em reconhecimento pessoal de que a grandeza de Deus e seus atributos soberanos também atuam na nossa vida, também alcançam a gente, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de dificuldade. Agradecer é reconhecer humildemente que em tudo dependemos do nosso Deus. Declaramos diariamente que vivemos, que cremos em um Deus santo e poderoso, que está no trono, que está governando todas as coisas. Mas a verdade é que essa declaração também precisa ser vivida no nosso dia a dia, sabendo que tudo é para a glória de Deus. Devemos clamar pela cura, clamar pela vitória, e ela poderá vir aqui hoje ou não, mas independente de tudo isso, precisamos nos conduzir de volta para Jesus. Precisamos nos prostrar nos seus pés, glorificar a Deus e agradecer pelo que Ele tem feito. Pois independente do que passamos aqui, seja doença, seja câncer, seja uma cegueira, seja dificuldades financeiras, tudo isso é passageiro. E em tudo isso temos a certeza, precisamos ter a certeza que vivemos debaixo da soberania de Deus, que servimos a um Cristo que venceu o mundo e que prometeu que virá nos buscar. Se o mundo aí fora já deveria ser grato a Deus por terem sido alcançados por uma graça comum, como diz os teólogos, uma graça, tem um sol agradável, tem belas praias, momentos alegres, experiências diversas. Quanto mais nós, que além de usufruirmos de tudo isso que o mundo usufrui, também fomos alcançados por uma graça especial, de termos renascidos em Cristo, conhecendo a sua obra redentora e tendo a oportunidade de viver um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. Meu pedido para vocês é que nesse dia vocês saiam daqui com a certeza de que motivos não faltam para que bendizamos ao nosso Deus. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele já fez por nós. Lembremos que Ele nos perdoou os nossos pecados, que Ele curou e cura as nossas feridas, que Ele nos redimiu e nos livrou da cova, que Ele nos coroou com graça e misericórdia, que Ele renova as nossas forças todos os dias. O mais importante, que Ele nos ama. Que possamos bendizer a Deus em tudo, e até nos momentos difíceis,
que possamos nos achegar a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, a Ti oramos e Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estar estudando a Tua Palavra, de poder estar recebendo mais de Ti, de poder estar sendo alimentados, Deus, pela Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em comunhão nessa noite, Pai. Sabemos que não somos merecedores, sabemos que se dependesse da nossa própria força, certamente estaríamos perdidos, Pai. Mas servimos ao Deus vivo, que nos escolheu, que nos alcançou. E por isso não podemos, como devemos bendizer a Ti, Pai. Por isso, nesse momento, quero Te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que tem feito, Te agradecer porque o Senhor é santo e perfeito, Te agradecer porque o Senhor tem nos alcançado com vida, com cura, Pai, com misericórdia, com graça, com renovo diário, com perdão de pecados, Pai. Que a gente não esqueça disso, Pai. Que a nossa memória possa estar sempre ativa, Pai, em trazer à nossa mente tudo que temos recebido de Ti, Pai. Que não olhemos, Pai, para o que o mundo vive, que não olhemos para aquilo que não temos, Pai, mas que possamos ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, por aquilo que temos sido alcançados, Deus, graças a Ti. Deus, que essa verdade fique bem gravada em nossos corações, mas que essa verdade saia bem fixada em nossa mente, Pai, e que possamos ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas, que possamos levar isso também a outros, Pai, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, e que em tudo possamos dar graça. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.